Sexta-feira que vem tem mais tribo aqui no Hoje em Dia que a Tia se apresenta pra gente. Agora, eu tenho uma pergunta. Você já ouviu falar na dieta do jejum intermitente? É um novo método para perder peso e medidas adotado por muita gente famosa, como, por exemplo, a atriz Débora Seco. Só que esse novo jeito de buscar a melhor forma está causando polêmica. Você quer saber por quê? Acompanhe agora a reportagem. A atriz Débora Seco recuperou a forma em apenas um mês, depois que deu à luz a pequena Maria Flor, em dezembro. Ela fez a dieta do jejum intermitente, que a deixava sem comer por praticamente um dia. A atriz disse que já tinha engordado 19 quilos com apenas 6 meses de gravidez e precisava de uma dieta sem restrição calórica. Foi então que a nutricionista dela indicou o jejum. A regra número 1 da dieta é comer só quando tem fome. O método permite refeições super gordurosas, cheias de proteínas e com pouco carboidrato. Débora disse que come bacon todos os dias, mas no começo, quando batia fome, ela comia 6 bifes com queijo e 4 ovos com bacon. Aí, só sentia fome de novo 10 horas depois. Quanto mais gordura se consome, mais o espaço entre as refeições aumenta, já que a sensação de saciedade cresce. Os carboidratos são liberados no cardápio apenas um dia por semana. Para secar ainda mais, a atriz chegou a comer de 23 em 23 horas. A restrição alimentar durante a gravidez provocou polêmica nas redes sociais. A defensora dos animais e mãe de um menino de 2 anos, Luísa Mel, publicou uma crítica à dieta e ao estilo de vida de Débora Seco. Disse que a atriz não respeitou a quarentena e voltou a treinar pouco tempo depois de dar à luz. Ela mencionou que muitas mulheres poderiam ser influenciadas a seguir a mesma dieta perigosa durante a gravidez. A nutricionista de Débora, Fernanda Miller, usou o perfil dela em uma rede social para rebater as críticas. Disse que a atriz já não estava mais grávida e nem amamentando quando começou a dieta. Débora Seco chegou ao índice de apenas 7% de gordura no corpo. Outras famosas se arriscaram na mesma dieta. As estrelas de Hollywood, Gwyneth Paltrow e Salma Hayek, são adeptas do jejum intermitente. A jornalista Glória Maria também costuma fazer jejum por 10 dias seguidos, 2 vezes ao ano, desde 2001. Ela aprendeu a prática com os canadenses, que costumam jejuar para fortalecer o organismo e enfrentar o inverno rigoroso. Glória também consome algumas vitaminas durante o processo e disse que consegue mesmo emagrecer. Vocês viram aí que a atriz Débora Seco chega até a ficar 23 horas, quase um dia inteiro sem comer com essa modalidade de dieta. Agora, quais são os riscos? Quem pode fazer esse tipo de dieta? A Bianca vai contar pra gente já. E também, ela hoje, para ajudar todo mundo que está fazendo dieta, para ter melhor resultado, ela vai contar pra gente quais são os alimentos que a gente deve evitar após as 18 horas. Ah, você não sabe? Não se preocupa, ela vai contar pra gente tudinho logo depois do intervalo. A gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia, recebendo a nutricionista Bianca Naves. Por quê? Antes do intervalo, nós mostramos uma reportagem onde algumas celebridades chegaram a aderir a essa nova modalidade de dieta, que é o jejum intermitente. A atriz Débora Seco afirmou que chegou a ficar 23 horas sem comer depois que a filha dela nasceu, com essa dieta para voltar no peso dela. Aí eu te pergunto, Bianca, quem pode fazer essa dieta? Tem algum risco? Ana, o primeiro risco e grande é a limitação do consumo de nutrientes, que o nosso corpo precisa de uma cota diária todos os dias em relação à proteína, carboidrato e vitaminas e minerais. Certo. Principalmente quem está gestante ou quem acabou de parir ou está amamentando, é definitivamente proibido essa dieta, porque corre risco, sim, inclusive de alterar a recuperação, de atrapalhar a recuperação pós-parto. Mesmo se você não estiver amamentando, você não é aconselhável fazer não é essa recomendado dieta. também, pela limitação do consumo de nutrientes. E aí me questiono muito, uma questão muito além do que a nutrição em si, da nutrição que a gente vê do dia a dia dos nutrientes, é uma questão filosófica. Afinal, por que usar essa estratégia de ficar 23 horas sem se alimentar, já que a gente tem tantas opções, né? A gente tem acesso a essas opções nutricionais e o prazer de se alimentar e a necessidade da alimentação, da digestão, é
uma essência fisiológica. Agora, quantas pessoas passam fome sem precisar? Por que fazer isso com o ser humano, gente? Bianca, a gente fala quando o corpo fica 23 horas sem se alimentar, ele diminui, por exemplo, o gasto de energia. E aí quando ele recebe uma carga, fica lento. Fica lento, ele diminui, fala estado de guerra, eu vou poupar porque eu não sei que horas eu vou receber nutrição de novo. Então ele diminui o gasto de energia e logicamente na próxima refeição, e essa dieta ainda preconiza alimentos que dão saciedade, alimentos gordurosos, ele vem e absorve mais, né? Vamos dizer, a estratégia não funciona. O que pode acontecer, né, que está fazendo tanto sucesso? É que a limitação de caloria durante o dia, uma dieta que a gente fala com restrição de caloria hipocalórica, leva à perda de peso, mas não necessariamente saudável. Outra questão, para quem é atleta, quem faz exercício físico, essa dieta está definitivamente proibida. Até porque você precisa de energia para treinar, né? E o principal fonte de energia para o nosso corpo, Ana, para o cérebro, para o músculo, é o carboidrato, Ana. Então a gente não pode ficar... Agora, por falar em carboidrato, eu queria saber que tem muita gente que faz dieta e aí fica só comendo frango, batata doce e tal. O que é recomendável comer depois das 18 horas? Porque eu aprendi com a minha nutricionista, Bianca Naves, aqui, que a gente deve comer a cada 3 horas, né, Bianca? Isso mesmo. Agora, o que a gente pode comer depois das 18? Nós temos que dar prioridade para alimentos de fácil digestão, que o nosso organismo processe de forma rápida, mas ao mesmo tempo não com uma carga grande de carboidrato que aumente o índice de glicose no sangue, que eleve o nível de insulina, que esse processo leva ao aumento de gordura corporal e pode atrapalhar o sono também, né? A gente tem aqui um painel com alguns exemplos que a gente deve evitar. Pois é, vamos mostrar primeiro o que a gente deve evitar então, Bianca? Depois a gente mostra o que a gente pode comer, né? Isso. Gente, básico, o pão francês é um alimento altamente energético, com farinha branca, é rapidamente digerido e à noite nós temos que ter um carboidrato de mais lenta absorção. As massas em geral, tortas, pães, macarrão, também devem ser evitados. Não é proibido, mas deve ser evitado, principalmente para aquele que vai dormir cedo. Quem vai treinar à noite... Também pode ser uma estratégia, mas a gente vai falar depois o que é melhor. Arroz branco, doces em geral, que tem uma carga de açúcar muito grande. Agora no inverno. Pois é. Mas tem outras estratégias que eu vou falar daqui a pouco, Ana, para substituir. Até fruta. Então, frutas que tem bastante frutose, né, que é o açúcar da fruta, devem ser evitadas. Nós temos frutas menos, vamos dizer, menos calóricas, menos que elas não atrapalham tanto o índice, a carga glicêmica da dieta. São as mais ácidas, talvez? As mais ácidas e a com menos teor de açúcar também, as menos doces também. E também as carnes gordurosas, porque atrapalham a digestão, levam uma sobrecarga maior para todo o metabolismo e atrapalha o sono também. E os queijos amarelos, gente? Gente, então queijo e vinho nem pensar mais, gente. Olha, só na hora do almoço, sábado, domingo, Tícia, acabou a nossa farra, viu? Acabou. Olha, a Bianca já mostrou pra gente o que a gente deve evitar após as 18 horas. Daqui a pouquinho ela vai mostrar pra gente qual é o cardápio ideal. Só que antes, o César Filho tem um recado pra gente. Estamos de volta com Hoje em Dia, recebendo aqui a nossa nutricionista Bianca Naves. E ela já mostrou o que a gente não deve comer depois das 18 horas, o que é proibido. Mas agora, para você que está fazendo dieta, eu quero saber, Bianca, o que a gente pode comer depois das 18 horas, se a gente quer levar uma vida saudável, se a gente quer emagrecer? Sim, acho que o primeiro conceito é, vamos pensar em frutas não tão doces como o kiwi, né? A gente tem o melão, a pera, até o abacate, o morango. Essas são frutas que devem ser incluídas no cardápio e se for incluídas depois da refeição, melhor ainda, que diminui o índice glicêmico. Temos que pensar em alimentos fontes de carboidrato, mas com bastante fibra, como, por exemplo, o arroz integral, a quinoa, o macarrão integral e também as leguminosas, Tícia. O pessoal fala, pode comer feijão à noite? Pode, deve, na forma tanto do feijão cozido ou na forma de sopa, uma ótima opção, porque o feijão ele tem um carboidrato, mas ele tem mais proteína vegetal e muita fibra. Que bacana. Então, dá uma sensação de saciedade e é uma ótima fonte de nutrientes. Então, tudo que a gente está vendo aqui, ó, tem até ovo também, atum, tudo que a gente está vendo aqui é o que a gente pode comer depois das 18 horas sem culpa. Sem culpa. Combinando de forma adequada, sempre pensando
uma fonte de vitaminas, minerais e fibras, como as verduras e legumes, uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Agora, a proteína tem que ser proteína magra, nada do que a gente viu por aí de comer bacon, de comer... E carboidrato se for integral. Integral, com fibra. Agora me fala uma coisa, Bianca, se eu jantei tipo 8 da noite, dá umas 11 horas, eu tô com fome, o que eu posso comer? Tice, proteína, alimentos fontes de proteína, como por exemplo... Vamos ver. Queijo Branco magro, a gente tem que escolher o queijo branco magro, leite desnatado com canela, que inclusive o leite e os seus derivados têm uma substância que ajuda a induzir o sono, a dar uma sensação uma sensação de prazer e de saciedade. Por exemplo, o leite, se a gente esquentar agora que tá frio, né, que dá vontade de comer doce, o leite com canela e aí gotinhas de adoçantes naturais, né, é uma ótima opção para dar aquele conforto. Dá uma saciedade e dá uma relaxada. Dá uma relaxada. E a canela tem seus poderes benéficos também, como antioxidante, que ajuda na termogênese também. Ou então chá de ervas, né? E evitar o chá preto, evitar o chá com cafeína, para não atrapalhar o sono também. É chá de ervas, que a gente fala infusão. Tá? Agora, Bianca, eu tô vendo que aqui tem frutas, né? Tem morango, tem pera, tem abacate. Pode comer, então, fruta à noite, não sendo tão doce, é isso? Isso, existe um mito muito grande que não pode comer fruta depois das 18 horas. Não, pode comer fruta, mas dá prioridade para as frutas que não tem tanto açúcar, né? O açúcar dela, que é a frutose, como essas que a gente tem aqui. O morango, a pera, o kiwi, o abacate. Agora, para diminuir o efeito da ação do carboidrato da fruta na nossa glicemia, é legal comer a fruta logo depois da refeição. Então você comeu lá o seu salgado, né? O arrozinho, o feijão, logo em seguida você pode comer a sobremesa, que seria a fruta, é isso? Perfeito, Tice. Bacana. Perfeito. Agora a Bianca, ela trouxe 3 pratos, assim, ideais para você jantar saudável, né? Para você, um prato que a gente pode dizer que não engorda e que você pode se sentir bem leve, né? Isso. Essas combinações que ela acabou fazendo com essa mesa que tem aqui, não é isso, Bianca? Isso aí. Ela vai mostrar pra gente já, porque antes a Aninha tem um recado. Valeu, Aninha. Agora, Bianca, tô ansiosa para saber. Quais são as 3 opções de jantar, assim, ideal e saudável? Aninha, vem pra cá ajudar a gente. Então vamos lá. Olha, aprender, né? Melhora. Vocês duas são craques já em dietas, são lindas, maravilhosas e praticam uma vida saudável, né? Mas a gente tem o tradicional frango grelhado, que é muito simples pra gente, né? Que às vezes tem pouco tempo à noite, com arroz integral, que sobrou do almoço, e uma salada fresca, tá? Certo. Então, essa é uma boa opção. Aqui a gente poderia entrar também um pouquinho de feijão. É o prato nosso de todo dia. Mas o feijãozinho dá aquele toque e não deixa a comida tão seca, né? Com certeza. E não exagerar a gente no azeite também. Agora, detalhe, para esse prato não engordar, vamos dizer, não atrapalhar, a quantidade é fundamental. Essa é uma boa quantidade que a gente tem aqui. Tá bom. Tá? Outra opção muito boa é sempre a salada verde, acompanhada de um tubérculo. Qual que é o melhor tubérculo e por que está na moda? A batata doce. Porque ela tem uma carga de glicemia, um índice glicêmico menor, ela ajuda a dar mais energia de forma lenta. E aqui a preparação maravilhosa, e depois nós vamos ter as receitas, né? Com ovo. Você pega a batata doce, delícia. Cozinha ela, não muito para ela não perder a estrutura. Certo. Empana, só coloca o ovo em volta e coloca na frigideira para grelhar. Fica sem farinha, sem nada? Farinha, sem Olha nada. Que dica boa, adorei. Ovo com a batata doce. Aqui, para quem gosta da dieta fitness, é uma dica, mas para dar um outro toque gourmet também. Então tá? poderia a gente colocar nesse prato, por exemplo, batata doce e um ovinho? Perfeito, Podia. Poderia ser. Aqui é só batata doce com ovo, que é uma forma diferente de apresentar essa dupla tradicional. Adorei, quero experimentar esse prato. Agora, gente, quem teve um dia intenso, quem pratica atividade física, pode comer sim macarrão. A gente falou, macarrão integral. Combinado de um queijo magro, que pode ser queijo Minas Light ou uma mussarela de búfala, que é a proteína e também o cálcio, e logicamente um tomate para dar um sabor bem italiano aí. E o manjericão vem para dar um toque gourmet a esse prato. Colorido também nesse prato. Né? Muito bem. Olha só, todas essas receitas estão no nosso site lá no r7.com, e a Bianca tem uma outra dica que eu adorei, saber de um lançamento, Bianca. É isso aí, gente. Dia 20 de maio, próxima sexta-feira, o lançamento do livro do Além do Peso. Estaremos todos nós especialistas lá para divulgar todo o conhecimento que a gente teve durante o reality show, que foi um sucesso. Bacana, sucesso para você, Obrigada. viu, Bianca? Volte sempre. Aí, muita saúde aí pra essa bebê, que a gente tá ansioso esperando, viu?